pessoal. Eu sou Maria Guadalupe Santos Lopes, acadêmica do 8º período de Medicina da UFAL Campus Arapiraca, e, sob a orientação do professor Tairone Barreto, vou falar um pouco sobre emergências traumáticas, mais especificamente sobre o traumatismo crânioencefálico, que corresponde à lesão ao tecido cerebral que, de forma temporária ou definitiva, vai gerar uma incapacidade da função cerebral. Isso pode ser devido a fraturas de crânio ou lesões intracranianas, como contusões, hematomas e lesões difusas. Essas lesões crânioencefálicas, elas estão entre os tipos de traumas mais frequentes. E para que a gente tenha em mente a qualificação, a quantificação da gravidade desse trauma, a gente subdivide o traumatismo crânioencefálico em 3 tipos, que são o traumatismo grave, moderado ou leve. E essa classificação ela está intimamente relacionada à escala de Coma de Glasgow, que eu vou falar mais um pouquinho adiante. Em relação ao TCE grave, ele se dá quando essa escala de Coma de Glasgow ela é inferior ou igual a 8. O traumatismo crânioencefálico moderado é quando essa escala está entre 9 e 12. E, por último, o TCE leve é quando o Glasgow está entre 13 e 15. E, para que a gente consiga entender melhor essa temática, eu vou dividir essa apresentação em 2 partes. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre a avaliação primária e a reanimação, e mais adiante, vou abordar sobre a avaliação secundária. Então, falando um pouquinho sobre a avaliação primária, como todo trauma, ela se inicia pelo ABCDE do trauma. Claro que eu não vou minuciosamente falar sobre cada letra, até porque seria correspondente a outra aula, mas aqui eu vou pontuar algumas coisas para a gente relembrar um pouquinho sobre esse ABCDE, dentro, claro, do contexto de traumatismo crânioencefálico. Em relação à via aérea e à ventilação, o A e o B, é importante a gente lembrar que em pacientes que estejam comatosos, com Glasgow baixo, com o rebaixamento do nível da consciência, a gente tem que precocemente instituir uma intubação orotraqueal. E, em relação à ventilação, a gente relembra também que nesses pacientes, em que a gente está diante de talvez um traumatismo crânioencefálico, a gente faz uma ventilação com oxigênio a 100% até colher a gasometria. E aí, a partir dessa gasometria, a gente conseguir ajustar essa ventilação de acordo com os níveis de FiO2 e da pressão do gás carbônico. Em relação à circulação, é importante também a gente avaliar se esse paciente está hipotenso. Por quê? Porque se ele está hipotenso, a gente vai buscar estabelecer uma normovolemia a partir de produtos de sangue ou soluções isotônicas e buscar também a fonte dessa hipotensão para poder agir na causa base desse problema. Em relação ao D, a questão da avaliação neurológica é um ponto-chave dentro do nosso contexto, mas aqui a gente ainda está nessa avaliação primária. Então, a base é principalmente o score, na escala de Coma de Glasgow, então a gente realiza essa escala. E dentro dessa escala, é importante a gente lembrar que se a gente tiver diferentes respostas ao estímulo, a gente sempre considera a melhor resposta, porque vários estudos mostram que é um indicador mais acurado. Então, se em alguma resposta a gente tem divergências, entre um lado e outro do corpo, a gente sempre utiliza a melhor resposta entre elas. Mas além da questão da escala de Coma de Glasgow, a gente também avalia a resposta pupilar ao estímulo luminoso e a ocorrência de déficits neurológicos isolados. No caso, essas 3 coisas são os mais importantes em que a gente vai avaliar nesse momento inicial. E aí, um ponto importante também é que essa avaliação ela precisa ser antes da instituição de algum tipo de sedativo ou relaxante muscular. Por quê? Porque esse sedativo, esse relaxante muscular, ele vai comprometer essa avaliação. Então, assim, a gente precisa, antes de qualquer coisa, ver como é a condição clínica desse doente
para que mais adiante a gente consiga decidir o que realizar com ele e o tratamento subsequente. Aqui embaixo eu coloquei também que é importante reconhecer a presença de fatores de confusão na avaliação desse doente, como, por exemplo, drogas, álcool ou outras lesões associadas. Então, o paciente que ele tem traumatismo crânioencefálico, ele pode sim também ter outros fatores, como, por exemplo, pode ser um paciente que chega até a gente alcoolizado, né? Ele caiu, teve um trauma perfurante, enfim. Então, a gente avalia também fatores de confusão para poder melhor esclarecer esse quadro e fazer essa análise mais minuciosa. Voltando a falar um pouquinho acerca da temática de anestésicos, analgésicos e sedativos, né? Que eu falei que a gente precisa primeiro instituir a escala de Coma de Glasgow para poder realizar isso. É importante a gente destacar que o uso excessivo desses agentes pode causar um atraso no reconhecimento da progressão de uma lesão cerebral. Como eu falei, pode deixar a gente confuso sobre o que é a ação dessa medicação e o que é parte da patologia daquele paciente. Então, isso prejudica esse reconhecimento, mas também prejudica a respiração e pode resultar, né, em um tratamento desnecessário, como, por exemplo, uma intubação desnecessária. Então, quando necessário, quando realmente indicado, é importante utilizar agentes de curta duração e que sejam facilmente reversíveis, na dose mais baixa possível, né, dentro dessa questão do alívio da dor e de uma sedação leve. E a partir de agora, a gente vai partir para a avaliação secundária. Na avaliação secundária, a gente vai estar mais, digamos assim, com mais coisas, né, ao nosso dispor. Então, a primeira coisa que a gente pensa é em relação à avaliação da deteriorização neurológica daquele paciente. Então, a gente volta a avaliar aquilo que a gente já avaliou na avaliação primária, como, por exemplo, o score de Coma de Glasgow, os sinais de lateralização, a reação pupilar. Mas aqui a gente vai fazer essa avaliação neurológica de uma forma mais ampla. Então, a gente vai analisar também outras coisas, como parestesia e até mesmo, se possível, né, realizar alguns testes. Como eu coloquei aqui, o teste dos movimentos dos olhos de boneca, que é o óculo cefálico, o teste calórico com água gelada, que é o óculo vestibular, e o teste de respostas da córnea. E dentro desse contexto de avaliação secundária, uma coisa fundamental é em relação ao diagnóstico, porque todo paciente em suspeita de traumatismo crânioencefálico, o mais breve possível, né, dentro desse contexto de estabilização, claro, ele precisa ser submetido a uma tomografia de crânio. Mas como eu citei e volto a citar, sempre após essa normalização hemodinâmica. E, além disso, além de realizar essa primeira TC, a gente repete essa tomografia em algumas situações, como, por exemplo, se houver uma alteração do estado clínico do doente, ou seja, se abruptamente ele rebaixou muito, a gente repete essa TC, ou rotineiramente dentro de 24 horas, após a lesão para doentes que tenham contusões intraparenquimatosas, subfrontais ou temporais, doentes com mais de 65 anos, ou doentes que tenham hemorragia intracraniana com volume superior a 10 ml. E qual é o tratamento clínico desse paciente com traumatismo crânioencefálico? Esse tratamento, na verdade, ele visa prevenir a lesão secundária, porque esse cérebro ele já foi lesado, ele já tem algum tipo de lesão. Então, a gente vai buscar prevenir lesões ainda maiores e lesões secundárias a essa primeira lesão. E esse tratamento ele inclui alguns pontos, como líquidos intravenosos, correção de anticoagulação, hiperventilação temporária, manitol, solução salina hipertônica, barbitúricos e anticonvulsivantes. Eu vou falar um pouquinho acerca de cada tópico desse tratamento, porque é algo importante da gente ter conhecimento para a gente conseguir manejar esse paciente. E aí, primeiramente, falando sobre os líquidos intravenosos. Juntamente com o sangue, com outros produtos do sangue, eles devem ser administrados conforme a necessidade daquele paciente.
tanto para reanimar esse paciente quanto para manter a normovolemia, que foi algo que eu já citei mais anteriormente. E aí, de preferência, a gente faz solução salina isotônica ou de ringa-lactato. Por quê? Porque soluções com glicose podem gerar uma hiperglicemia. E aí, essa hiperglicemia ela se mostrou prejudicial a esse cérebro. E outra coisa importante é que a gente precisa monitorar cuidadosamente os níveis séricos de sódio, porque além da hiperglicemia, a hipernatremia também está associada a um edema cerebral que precisa ser prevenido, né? E embora eu coloque aqui a instituição de líquidos intravenosos, ao mesmo tempo a gente também tem que ter cuidado para não gerar alguma sobrecarga nesse paciente, né? A gente vai fazer de acordo realmente com a necessidade que ele tem. Partindo para o segundo passo, nós temos a correção da anticoagulação. E aí, em relação a isso, é importante que a gente se atente àqueles pacientes que estão recebendo algum tipo de anticoagulação ou alguma terapia antiplaquetária, porque a depender, se for um paciente que já vinha acamado, então às vezes ele já está com alguma anticoagulação instituída, então é importante a gente corrigir essa anticoagulação. Como terceiro tópico, nós temos essa hiperventilação. E aí é um tópico que realmente merece uma atenção maior. Por quê? Porque a normocapnia é preferida na maior parte dos doentes. Mas essa hiperventilação, ela age reduzindo a pressão de gás carbônico que promove uma vasoconstrição. Então, essa hiperventilação, né, essa modalidade, com moderação e em um período limitado, ela pode ajudar tanto a tratar alguns déficits neurológicos agudos, enquanto outras medidas estão sendo instituídas. Então, não é algo que possa ser prolongado e a longo prazo, mas é algo realmente rápido e a depender da situação. E aí, o próximo passo é o manitol. O manitol ele é usado para reduzir a pressão intracraniana quando ela está elevada e a gente utiliza geralmente uma solução a 20%, ou seja, 20 gramas de manitol para 100 ml de solução. E ele não deve ser administrado caso esse paciente ele esteja hipotenso, mas ele tem uma forte indicação quando há uma deterioração neurológica aguda, né, quando há, por exemplo, uma pupila dilatada, a emparesia ou a perda de consciência em paciente normovolêmico, né, como eu falei, ele não pode ser administrado quando há uma hipotensão. E aí, nessa situação, a gente vai manejar com manitol 1 grama por quilo, administrado rapidamente por 5 minutos em bolos, e esse doente vai ser transportado para a realização de TC ou diretamente para a sala de cirurgia, caso ele já tenha uma lesão identificada. Outra possibilidade é a solução salina de hipertônica, que também reduz a pressão intracraniana quando está elevada, só que nesse caso aqui é uma possibilidade ao manitol, já que ela é preferida, né, para doentes hipotensos. A gente tem também o uso de barbitúricos, que ajuda a reduzir a pressão intracraniana nos casos em que essa pressão ela é refratária a essas outras medidas, mas frequentemente ele produz hipotensão, então ele não está indicado na fase aguda da reanimação. E, por fim, a gente tem os anticonvulsivantes. A epilepsia pós-traumática ela ocorre em cerca de 15% dos doentes que são admitidos com TCE fechado e cerca de também de 5 a 15% daqueles com TCE grave. Então, é importante a gente saber conduzir essa epilepsia, né? 3 fatores são principais que estão relacionados à alta incidência de epilepsia, como convulsões durante a primeira semana, hematoma intracraniano e fratura com afundamento de crânio. E aí, nesses casos, a gente pode utilizar um anticonvulsivante, mas isso também inibe a recuperação desse cérebro. Então, a gente só vai usar realmente quando for necessário. Quando essa convulsão está de forma contínua, é preferível a realização, né, de uma anestesia geral. E uma possibilidade também é o tratamento cirúrgico, que é indicado quando há lesões de couro cabeludo, fraturas com afundamento de crânio, lesões intracranianas de massa ou ferimentos penetrantes. Aqui nós temos a referência que eu utilizei e eu agradeço a atenção.